Repete comigo assim, uma verdade que liberta. Vamos à palavra. Semana passada nós falamos de 3 verdades que dizem respeito à nossa vida e que quando nós absorvemos elas, tomamos posse delas, elas mudam a nossa história. Semana passada nós falamos sobre termos paz com Deus, nós falamos sobre sermos perdoados, ou seja, não haver mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e falamos da justificação pela fé. Essas 3 verdades mudam completamente a perspectiva e a história da vida de uma pessoa. Entender que você é justo, entender que você está em paz com Deus, Deus fez as pazes com você, e entender que não há culpa e nem condenação sobre a sua vida. Hoje, nós vamos falar por mais uma verdade, que vai abrir os céus sobre a sua vida, para que a restituição de Deus venha nesse ano sobre você, e que você seja grandemente abençoado. Quem quer a bênção de Deus? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: tem mais para você. A bênção de Deus, ela é infinita, sabe? Ela não para, não termina, não cessa, ela continua, ela persiste, e ela vai promover uma mudança extraordinária na sua vida. Diz amém? Então você precisa ouvir sobre isso que nós vamos falar nessa noite, muitas vezes, repetidas vezes, porque o inimigo trabalha muito pesado para nos enganar e desfazer essa ideia, tirar essa semente de perdão, que é o tema dessa noite, da sua mente e do seu coração. Mas você diga assim: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Então, primeiro você vai tomar conhecimento. Você ouve essa palavra como semente, você toma conhecimento dessa verdade, depois você vai acabar, quando ouvir outras vezes, vai acabar concordando com isso. Mas, finalmente, em um momento, você vai crer, e a mudança vai acontecer na sua vida. É como Jesus falou a respeito da semente que é plantada. Primeiro nasce a erva, depois a espiga, e depois o grão cheio na espiga. Primeiro a gente ouve, e aí começa a entender, depois começa a concordar. No primeiro momento, às vezes, é difícil concordar, mas é a verdade da palavra. Então, quando você entender, concordar, finalmente você vai crer e vai ser liberto para receber de Deus coisas extraordinárias. Quem quer diz amém? Então, nós somos justificados com Cristo, ou por Cristo. Cristo fez as pazes entre nós e Deus, e por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora essa verdade nós vamos ver como ela vai poder facilitar você crer e receber as outras 3 da semana passada. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 6 a 9, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diga hoje, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ministre ao nosso coração, cada um de nós, que as barreiras, as dificuldades, ó Deus, possam cessar agora. Nós repreendemos todo o poder do inimigo, de manipulação da mente com ideias falsas, e declaramos a vida de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, diga amém. Alguém pode perguntar a respeito desse texto, afinal de contas, que caminhos são esses, caminhos maus que eu preciso deixar? Ou que pensamento é esse que eu não posso mais ter na minha mente, na minha cabeça? De que caminho nós estamos falando, ou qual pensamento, de fato, eu preciso deixar, eu preciso me livrar deles para poder experimentar esse melhor de Deus? O próprio contexto dessa palavra explica. Quando temos em mente, ou melhor, quando nós temos a mente renovada pela palavra, nós vamos conhecer, repete comigo assim, o grande perdão de Deus. Vamos novamente? E que quando nós voltamos ao texto, nós vemos: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele. Qual é o pensamento grande de Deus? Qual é o caminho perfeito de Deus? É o caminho do perdão. Diz assim o versículo 1 final: porque grandioso, vamos repetir o final do versículo 7, porque grandioso é
em perdoar. Vamos juntos? Esse é o caminho de Deus, é o caminho do perdão. Esse é o pensamento de Deus, é o pensamento do perdão. Se você está em Cristo, quem está, diga amém. Você é perdoado. Aqueles que não estão em Cristo também são perdoados. Qual a diferença? Quem está em Cristo recebeu o perdão, aceitou. Aceitou que era pecador, que estava perdido, que dependia do perdão de Deus para ser salvo em Cristo Jesus. E por isso foi salvo. A salvação é essa. Quem crê em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é salvo. Então todos somos perdoados, mas alguns são salvos, por quê? Porque aceitam esse perdão. Outros não aceitam, continuam tentando fazer por merecer. Conseguir a salvação através da religião, através das obras, através do que pensa, através do comportamento bom, através de tantas outras histórias e ideias que existem por aí, mas nada disso funciona. E eu quero lhe dizer uma verdade, o inferno está cheio de pessoas perdoadas. Todos que vão para lá perdoados. O problema é que eles não querem aceitar esse perdão. Ou acham que não merecem, porque são ruins demais, ou acham que são bons demais e não precisam. Seja como for, o perdão de Deus está sobre todos nós. Então vire para quem está ao seu lado, seja quem for nessa pessoa, e diga para ela, você é perdoado por Cristo. Hoje vai ser uma grande oportunidade de nós tomarmos uma decisão ao lado de Jesus e recebermos esse perdão na nossa vida. Então esse perdão de Deus, ele está diante de nós. Hoje, como oportunidade, facultado a cada um de nós. Mas essa ideia do perdão está tão distante como o céu está distante da terra. Mas hoje nós vamos aproximar. Quem crê diz amém. Sabe, o ser humano ele tem uma coisa que chama-se justiça própria. Que é a justiça própria, é a sua justiça, é a sua maneira de ver e de pensar a justiça. E nós gostamos de pensar sempre da nossa forma a respeito desse tema. Por exemplo, quando alguém erra conosco, quando alguém pisa na bola, vacila conosco, nós queremos que essa pessoa enfrente a justiça. Quando alguém erra comigo, eu quero que essa pessoa enfrente a justiça. E às vezes essa palavra justiça, ela pode se confundir e se misturar com uma palavra chamada vingança. A pessoa errou comigo. Pode ser que eu não fale a respeito disso, mas a minha mente está declarando, tomara que aconteça coisas ruins com ela. Porque eu exijo justiça pelo erro, retratação e justiça. Mas quando somos nós que erramos, nós não queremos que essa mesma justiça que nós atribuímos ao outro venha sobre nós. Aí nós queremos é perdão, nós queremos é misericórdia, nós queremos é perdão. Então assim, os pensamentos de Deus sobre perdão, eles são tão altos como os céus, longe da terra, longe da nossa maneira de pensar. Enquanto nós queremos justiça para o outro e perdão e misericórdia para nós, Deus, ele é grandioso, repete comigo, em perdoar. Vamos fazer ficar bacana na gravação? Grandioso em perdoar. Grandioso em perdoar. É isso. Quando alguma coisa acontece de errado com a vida de alguém, nós queremos julgar essa pessoa através da atitude dela. Mas quando alguma coisa acontece de errada conosco, nós queremos ser julgados a partir da nossa intenção. O outro é atitude. Ele ofendeu, ele falou, ele bateu, ele roubou, seja lá o que for que ele tenha feito, ele precisa ser julgado pela atitude. Isso é a justiça do homem. E quando nós somos aquele que errou, que bateu, que ofendeu, que fez alguma coisa de errado, nós queremos ser julgados pela... Eu não tive intenção. Eu dei um soco na cara dele porque ele pisou no meu pé. Aí eu reagi. Eu falei mal dele porque eu ouvi dizer que ele tinha dito isso, aquilo ou aquilo outro a meu respeito. Eu não tive intenção de magoá-lo. Nós queremos ser julgados pela nossa intenção. E essa intenção do coração ninguém conhece, a não ser você mesmo e o Senhor. Mas nós queremos que o outro seja julgado pela atitude que ele tomou. Tem que pagar o preço. Por isso o Senhor é grandioso em perdoar. E os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. E é preciso que nós nos alinhemos com o pensamento de Deus para podermos desfrutar o melhor de Deus para essa terra. Aliás, o melhor de Deus nessa terra. Quem quer o melhor de Deus? Diz um amém aí, dá um aplauso a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus, ele perdoa, mas ele não varre pecado para debaixo do tapete. Com aquela sujeira que você vai, não quer tirar com a pazinha, então levanta o capacho, joga ali para baixo, bota por cima e está tudo aparentemente limpo, mas lá de baixo está tudo sujo. Deus não faz isso. O perdão de Deus para mim e para você teve um preço. Nós o recebemos de graça, mas houve um preço que foi pago. Lá no livro de João, na carta de João, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então, preste atenção, não é a vontade de Deus que ninguém peque. Então João diz: eu escrevo essas coisas para vocês para que ninguém peque. Se porém alguém pecar, temos um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quem é o nosso advogado? E ele é chamado de justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, diga, não somente pelos meus. Mas vira para quem está ao seu lado, diga assim, pelos seus também. Isso, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Todos estão debaixo do perdão do Senhor Jesus. Quando Jesus esteve na cruz, estava sendo morto, crucificado, ele dizia, perdoa porque não sabem o que fazem. Todos estão debaixo do perdão de Jesus. Por quê? Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Vou lhe dizer uma coisa, a doutrina da propiciação nos ensina, isso é propiciação, porque é uma palavra um pouco confusa, que a morte de Cristo na cruz foi um ato de substituição. Diga, substituição. Semana passada vimos isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não tem pecado, Deus o fez para que nele fôssemos feitos. O pecado nosso foi sobre Jesus e a justiça de Jesus veio sobre nós. Então isso foi um ato de propiciação na cruz, substituição. Os nossos pecados foram sobre ele para que a justiça dele viesse sobre nós. Então na sua morte, ele, Jesus, satisfez, isso é propiciação, a exigência de Deus, da qual todos os seres humanos são culpados. Diante de Deus, todo ser humano é culpado. Mas em Cristo, aqueles que o recebem, todos os seres humanos são perdoados. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, há perdão para você. A justiça de Deus foi acalmada, foi aplacada. Agora ele perdoa você mediante a fé em Jesus Cristo. Diz amém. Sabe, existe um pensamento humano que é o pensamento humano a respeito do pecado. Acompanhe comigo. Eu vou lhe contar uma história que relata, ou que reflete bem essa verdade. É uma história que você conhece. Está lá em Lucas capítulo 7. Lucas 7 diz que um determinado fariseu, homem conhecedor da lei, e que gostava de caminhar de acordo com o ensinamento da Bíblia, ele recebeu na sua casa Jesus para um jantar. E na noite em que ele recebeu Jesus para jantar, ele não saudou Jesus como deveria, com um beijo, com águas para os pés, com toalha para lavar e com unção com óleo. Ele recebeu Jesus de uma maneira indigna. E Jesus entrou na casa dele, se assentou à mesa para o jantar, e enquanto estavam nos preparativos do jantar, uma mulher chega por trás de Jesus. Na época de Jesus não se sentava em cadeiras como nós sentamos hoje, a mesa era baixinha e as pessoas se reclinavam à mesa, de maneira que ficavam encostadas e os pés ficavam expostos para trás. Então era muito fácil qualquer pessoa chegar perto do seu pé. Por isso é que tinha que lavar o pé. Quando chegava uma visita, você oferecia água para que ele pudesse lavar os pés, tirar a poeira, para não ficar um ambiente anti-higiênico. Mas aquele homem não recebeu Jesus com cortesia, deixou os pés de Jesus empoeirados da estrada, virados para fora, não se preocupou com isso, mas uma mulher, pecadora, chegou por trás de Jesus e começou a lavar os pés dele com as lágrimas dela. Lágrimas, irmão. E a mulher devia chorar muito, muita quantidade de água para lavar um pé empoeirado. E começou a enxugar com seus cabelos. Esses cabelos, irmã, que cada vez que você vai no salão é 300, 400, 500, 800 reais, custa caro. Mas a gratidão e o coração daquela mulher era tão grande por aquilo que Jesus havia feito na vida dela, que ela era capaz de chorar um carro-pipa inteiro e de acabar com o cabelo dela, secando os pés dele, e de derramar sobre ele um perfume caro,
para ungí-lo e reconhecê-lo. Por quê? Pergunta para quem está ao seu lado, por quê? Por causa do perdão. Vamos ao texto bíblico. Vamos ler o capítulo 7 de Lucas, de 39 a 43 e depois o 47. Ao ver isso, que eu acabei de narrar para você, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo. O fariseu, ele falou com um colega que estava do lado dele na mesa? Não. Ele falou com a esposa dele? Não. Ele falou com quem? Com ele mesmo. Ele pensou. Pensou consigo mesmo. Sabe, Jesus, ele leu os seus pensamentos. E aquele camarada falou assim, se esse homem fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. E começou a julgar a mulher, e começou a julgar Jesus, e começou a julgar todo mundo. Por quê? Porque se achava melhor do que as outras pessoas. Ele achava que a posição dele e a religião dele o colocava num patamar superior daquela mulher, e questionava até a capacidade de Jesus como profeta. E não conseguia jamais enxergar Jesus como o próprio Filho de Deus. Às vezes nós somos assim. Ficamos julgando as pessoas, julgando pela aparência, julgando por isso, por aquilo, ou por aquilo outro. E nos esquecemos que tem uma palavra de Jesus que nós gostamos de usar para a oferta, que diz assim, dá e dá-se-vos-á boa medida, não é isso? Sacudida, socada, transbordante. Mas se você for ler o contexto, você vai perceber que está falando ali de julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que você julga, você será julgado. Boa medida, sacudida, socada, transbordante. Mas nós gostamos de julgar, aquele fariseu gostava de julgar, ele queria julgar a condição daquela mulher e queria julgar a condição do próprio Jesus. Pensamentos de Jesus lá em cima, pensamentos dele lá embaixo. Versículo 40 diz assim, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores. Quantos devedores? Você e a pessoa que está do seu lado. 2 devedores. Segura a mão dela e diga assim, nós 2. Você pode não gostar da ideia, mas você também era um devedor de Jesus. Todos somos. Todos éramos. Hoje nem mais. 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Diga 500 denários. 500 denários. 500 denários dá quase 2 anos de trabalho. Cada denário é um dia de trabalho. Um devia 500, 2 anos de trabalho. Tinha que trabalhar de graça durante 2 anos para pagar a sua dívida. E a outra pessoa que devia também devia, mas esse devia apenas 50 denários. Quase 2 meses de trabalho. 10% do valor do outro. Então Jesus continua, no versículo 42, e como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual é a palavra-chave desse versículo? A dívida ou perdão? A dívida ou perdão? Perdão. Nós gostamos de olhar para esses versículos e para essas passagens e pensar na dívida. Mas a palavra central desse texto é o perdão. Um devia 50, outro devia 500. Mas a verdade é que o Senhor perdoou os 2. Jesus pergunta então para Simão, qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse, você julgou bem. Por que aquela mulher acabou com o cabelo dela e chorou baldes para lavar os pés de Jesus? Porque ela devia muito. E sabia que foi muito perdoada. Quem é muito perdoado, muito ama. Logo, quem pouco ama, é porque é pouco perdoado. O fariseu, ele não amava nada, não mostrou nenhuma reverência, porque ele achava que ele era bom o suficiente para merecer a posição que tinha. Então, quem sabe ele devia só 50 denários. E aquela mulher, ela tinha muitos problemas. Quem sabe ela fosse a devedora dos 500 denários. Mas a verdade é que o credor perdoou um e perdoou o outro, porque nenhum dos 2
tinha como pagar. Qual é a maior dívida? Aquela que você não tem como pagar. Pode ser R$2, pode ser 2 milhões. Se você não tem como pagar, a maior dívida é aquela que você não consegue pagar. Versículo 47. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O perdão de Deus é grandioso. E a grande questão é que quando nós nos colocamos numa posição de justiça própria, nós não queremos aceitar esse perdão, ou até o aceitamos, mas julgamos que o nosso irmão ali, ele precisa muito mais do que nós. E a verdade é, mesmo que ele precise mais do que você nem ele tem condição de pagar absolutamente nada, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, de Romanos capítulo 3. Todos pecaram, todos, todo mundo deve a Deus, todo mundo é devedor. E ninguém consegue pagar. Por isso Jesus veio, e como propiciação pelos nossos pecados, pagou a dívida de todo mundo. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim, a sua dívida está paga, você é perdoado. Diz para ele, você é perdoado. Isso me leva a um resultado disso. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, diz assim, aproximavam-se de Jesus todos, diga todos, não eram alguns nem eram poucos, eram todos, os publicanos e pecadores para o ouvir. Por quê? Porque ele estava falando de perdão. Publicanos e pecadores não era bem-vindo no rol dos fariseus e dos religiosos, mas ele estava falando de perdão, e todos os publicanos e pecadores que consideravam e entendiam que eles eram muito pecadores e tinham muitos problemas, eles queriam ouvir uma palavra de esperança, eles queriam ouvir uma palavra de perdão. Sabe, às vezes eu fico pensando, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Jesus não vai vir à terra, essa terra mais, para salvar ninguém. Nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra para levar a palavra de salvação e para levar a palavra de perdão. Se você diz assim, eu não perdoar, em nome de Jesus, as pessoas não serão perdoadas. Às vezes você veio para a igreja, era aquele inseto que ficava voando em cima do cocô do cavalo do bandido. Mas hoje se revestiu de tal posição religiosa que não consegue tolerar o erro ou o equívoco do irmão. Você acha que pessoas assim, você não, né? Isso não acontece aqui com você. Pessoas assim, estão parecidas mais com o fariseu ou com a mulher? Eu mexi com o cabelo das mulheres, porque eu sei que custa caro. Ah, sei. Acredita em mim. Custa caro. Irmão, você colocaria o seu carro na lama para buscar alguém? Arriscaria o seu carro na enchente para levar uma pessoa para Jesus? Aquele carro que você sabe que para trocar o pneu custa uma fortuna, para resolver o problema da suspensão é caro. Se entrar água no motor, Ah, Léo, lembrei de você, hein? Se entrar água no motor, pode dar perda total. Aquele que recebeu muito perdão, ele faz. Por quê? Porque ele sabe que foi muito perdoado e por isso ele muito ama. E aquele que não recebeu diz assim, ele que venha. A igreja está aberta. Tem culto todo domingo, 6h30. A célula está aí. Funciona toda terça, toda quinta, seja lá o dia que for a sua célula. É só vir. Não. Quem muito ama, muito perdoa, muito se preocupa, muito busca, muito corre atrás. É por isso que os publicanos e pecadores faziam fila para ouvir Jesus. E os fariseus, os religiosos, ficavam assim, esse recebe pecadores e come com eles. Jesus recebe pecadores e come com eles. Isso aí. E Jesus, quando fala a esse respeito, ele diz assim, eu não vim para curar sadios e saudáveis,
eu vim curar os doentes. Óleo de alegria para quem sofre. Não é isso? Veste de louvor em vez de cinza. Jesus veio restaurar, buscar e salvar aquilo que estava perdido. Diz amém. Esse é o caminho. Deixe o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos. Os pensamentos de justiça própria, os caminhos que você gosta de andar, necessariamente não são os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus, eles falam de, diga, perdão. Vou contar para você 3 parábolas. Elas estão em Lucas capítulo 15. Uma fala da ovelha perdida, a outra fala da dracma perdida e outra fala do filho perdido. Cada uma dessas parábolas, preste atenção, ela aponta para um dos membros da Trindade. Diga, Jesus, Espírito Santo e Deus Pai. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Então, Jesus ali, ele é o bom pastor. E se você tem alguma dúvida disso, você precisa olhar lá João 10, que ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, Jesus, ele é o bom pastor. E o perdão de Deus, ele se manifesta muito através dessas 3 parábolas. Preste atenção. Ao perder uma ovelha, você conhece o texto, ao perder uma ovelha, aquele pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Agora eu quero mostrar uma coisa, que às vezes nós, como igreja, não somos muito perspicazes. Quando chega uma pessoa de fora, toda ruim, nós temos paciência e misericórdia. Mas quando uma das ovelhas da casa, por alguma razão cai, peca, escorrega e se perde, nós não temos paciência nenhuma com essa pessoa. Jesus, quando deixa 99, ele está falando das suas ovelhas. Todas elas eram ovelhas do seu redil, do seu rebanho. Todas eram dele. E uma é muito importante. Talvez você e eu, na nossa lógica, pensássemos assim, foi só uma, tem 99. Problema, daqui a pouco vai dar cria e vai ter uma outra que vai se transformar na 100ª. Mas ele não, aquela ovelha era muito importante. O que isso diz para mim? Que você, diz assim, eu sou uma ovelha muito importante para Jesus. Por quê? Porque se você se perder, pode ser que esse pastor aqui seja fraco e não consiga ir atrás de você. Mas o pastor dos pastores, ele vai atrás de qualquer ovelha que se perde. Inclusive eu. Inclusive você. E quem recebe essa visita sabe que foi muito perdoado. Mas aquele que se acha bonzinho, ele acha que não precisa. Vai ter muito bonzinho no inferno. Jesus deixou as ovelhas todas que eram deles lá e foi procurar a ovelha perdida. Talvez isso seja incompatível com a nossa forma de ver. Por isso os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Por isso os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Lucas capítulo 15 é o texto que fala a respeito disso. Versículos de 4 a 7 diz assim, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus, quando conta essa parábola, ele questiona qual é o pastor que se preze, que não vai deixar a ovelha, não vai deixar as 99 e vai procurar a ovelha perdida? Qual é o pastor da célula que se preze, que não vai procurar a ovelha que se perdeu? Qual é o pastor da igreja que não vai procurar a ovelha que se perdeu? Esse não pode ser o bom pastor. E às vezes nós nos colocamos numa condição de pastores ruins, por quê? Eu estou muito ocupado aqui cuidando dessas 99. Aquelazinha lá, quando ela quiser, ela volta. Não. A ideia de Jesus é buscar até encontrar. Responde, buscar. Ele vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Versículo 5 diz, e quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. Ai, meu Deus! Quando você encontra uma ovelha perdida, ou quando você estava perdido em algum momento, provavelmente alguém, quando foi resgatar você, foi com
um porrete em punho e veio batendo em você do lugar onde você estava até a sua casa, dizendo: eu te disse, pá, eu te avisei, pá, você não vale nada, pá, quantas vezes eu falei para você, e pá, 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 miserável, está fazendo isso, por quê? Está vendo aqui, eu tive que vir aqui andando no meio da lama, no sol quente, para procurar você, e estou atrás de você. Jesus fez isso? Não, ele ficou alegre porque encontrou a ovelha perdida. Porque a ovelha perdida, sabe, nós somos mal ensinados. Às vezes os pais fazem isso com os filhos. Mas daqui a pouco eu falo do pai. E bate na ovelha. Não, ele pegou a ovelha e colocou nas costas. Eu não estou julgando aqui o merecimento da ovelha. Porque a gente gosta de olhar para o lado da ovelha, para o lado da pessoa, para o lado do pecador. Mas nós precisamos aprender a focar no lado de Deus. Deus, ali, na figura de Jesus, ele pega a ovelha alegremente, diz alegremente. Olha para essa cara emburrada dessa pessoa que está do seu lado, olhou. Jesus não olha para ninguém de forma emburrada, ele olha alegremente. Alegremente. Dá um sorriso para essa pessoa aí. Hoje pode ser um sorriso falso, mas se você começar a sorrir, amanhã vai ser um sorriso verdadeiro. Então ele coloca alegremente nos seus ombros, ele traz a ovelha perdida nas costas. Uau! Quem é seu pastor? Fala comigo, Samuel. Ainda bem que tem vários, né? O dia que Samuel fizer alguma coisa, nós vamos ter que juntar todo mundo para carregar ele nas costas. Pô, deixa o Dudu carregar, esse é problema dele. Tem gente que pode cair, que a gente vai lá e traz nas costas. É leve, mas tem gente que é pesado. Mas o peso maior não é o peso físico, é o peso do pecado. E sabe quem levou esse peso do pecado? Quem? Aquele que não tinha pecado. Deus o fez pecado por nós. Quer dizer, o peso que tinha que ser carregado já foi. Não sobrou nada para você. Meu Deus do céu, isso é o perdão. Jesus não ficou batendo na ovelha, ele foi lá, pegou ela alegremente, ficou feliz, trouxe ela para casa e quando ela voltou, fez festa. Aí as outras ovelhas deviam ficar olhando assim, bem, maldito foi embora, bem, ainda vai ter festa para ele, bem. E o pastor feliz porque resgatou a ovelha perdida. Sabe, essa ovelha perdida bem pode ser você. E quando Jesus encontra, ele vai se alegrar porque você está vindo de volta. O dia que nós nos alegrarmos, pelo mesmo motivo, vai ter fila de publicano e pecador, querendo ouvir a palavra de Deus, nessa igreja, na sua célula. E se não tem ninguém lá, é porque talvez o que a gente esteja vivendo e ensinando não é bem o perdão que Jesus quer dar para todas as pessoas. Diz misericórdia. Não aguento mais. Às vezes essa é a nossa fala. Bom, a segunda parábola fala da mulher que perdeu a dracma perdida, né? A dracma é uma moeda grega. E a moeda, ela vale de acordo com a sua imagem. Toda moeda tem uma imagem nela. Então a dracma, ela é uma imagem grega e ela tinha o mesmo valor de um denário, que era uma moeda romana. As duas moedas valiam mais ou menos um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então aquela mulher que representa o Espírito Santo, ela tinha 10 moedas. O número 10 representa a totalidade. Por isso nós damos um dízimo de 10%. Porque na posição de Deus ele recebe o seu todo. Nos 10 que você dá. Então, aquela mulher possuía todas as moedas e ela perdeu uma. E o que ela fez? Ela diligentemente foi procurar aquela moeda perdida até ela encontrar. E eu quero repetir isso e chamar a atenção. O que vale na moeda é a imagem que ela tem. Nós, diga assim, eu sou a imagem de Deus.
Façamos o homem conforme a nossa e a nossa. E a imagem e semelhança de Deus foi perdida. E o Espírito Santo, que é representado por essa mulher, ele varre a terra procurando aqueles que têm a imagem de Cristo, estão perdidos, e faz isso até encontrar. E não desiste, e continua, e persiste, tira os móveis do lugar, até encontrar aquela moeda que representa uma pessoa que tem a imagem de Deus e foi perdida. Olha o texto. Lucas 15, de 8 a 10, diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Até encontrá-la. Repete. Diz com atenção. Até encontrar. De novo, até encontrar. Com muita atenção. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diga-lhes: alegrem-se comigo porque eu encontrei a minha moeda que estava perdida. O Espírito Santo se alegra quando consegue recuperar uma pessoa que tem a imagem perdida de Deus. Está misturado no meio de muitas outras imagens, mas ele tem o selo de Deus e o Espírito Santo está procurando ele. Ele merece ser procurado. Do nosso ponto de vista, não, mas no ponto de vista de Deus, ele é uma moeda preciosa e Deus vai atrás dele até encontrar. E quando encontra, faz festa, alegria. Não vai dizer moeda miserável, por que você caiu aí? Não, ele faz festa, muita alegria. Se você fosse pensar no valor, talvez o valor da festa fosse muito mais do que o valor de uma dracma. É porque você, vire para quem está ao seu lado e diga assim: você vale muito mais para Deus do que você pensa. Terceira parábola é a parábola do pai amoroso, que nós gostamos de chamar parábola do filho pródigo. Você também conhece a história. Sabe que aquele filho pediu a herança ao pai antes do pai morrer. Isso por si só já era digno de ser apedrejado. Mas o pai bondoso deu para ele o que ele queria. Contrariado, na verdade, o filho pegou todo o dinheiro que possuía, todos os bens que tinha, e viajou para uma terra distante. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo sabe que ele quebrou a cara. Perdeu tudo, passou fome, até que resolveu voltar para casa humilhado. Não havia argumentos. O que ele poderia fazer? Vamos ver o que o pai faz. Isso é o que o filho fez. E às vezes a gente gosta de exaltar o que o filho fez. E nós precisamos entender qual é a posição do pai. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: hoje vamos observar a posição do pai. O versículo 20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos comemorar. Pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos observar aqui algumas atitudes do pai. E lembrando, esse pai representa Deus. Primeira delas, de longe ele viu o filho voltando. Isso é um sinal de que ele sempre ficava observando ao longe, aguardando a volta do seu filho, todo dia. Não por acaso, aquele dia, ele foi para a varanda da casa dele e viu o rapaz maltrapilho vindo de longe. Todos os dias ele fazia a mesma coisa, na expectativa de receber seu filho de volta. A expectativa do pai é receber o filho de volta. Eu estou falando de perdão. Segunda verdade, cheio de compaixão, diz o texto, ele correu para o seu filho. Ele já havia perdoado. Tanto já havia perdoado que ele ficava olhando de longe, esperando a volta daquele garoto, daquele rapaz. Mas quando ele finalmente viu o filho pequenininho voltando lá longe, ele cheio de compaixão correu para o seu encontro.
Naquela época, a vida ela tinha muitos dogmas, né? Muitas etiquetas. E um homem mais velho, ele não ia sair correndo, era indigno para ele sair correndo no meio da rua para fazer o que quer que fosse. Mas ali ele deve ter juntado os seus vestidos e se humilhou a ponto de ir correndo encontrar com o filho que estava voltando. Mas ele já tinha perdoado, não podia esperar o filho chegar em casa, mas o amor, diga assim, o amor, a compaixão, era tão grande que ele não podia ficar esperando, ele queria correr, ele precisava correr, ele abriu mão da sua dignidade por amor, levantou os vestidos e correu ao encontro do rapaz. Quarta verdade, abraçou e beijou. Normal, mas no original isso dá uma ideia de continuar abraçando e continuar beijando, e continuar abraçando e continuar beijando. Os garotos lá em casa, eles têm a perfeita concepção dessa ideia, de abraçar e continuar abraçando, de beijar e continuar beijando, e fazer isso sozinho, e fazer isso em dupla, e é isso que o pai faz quando encontra o filho perdido. Ele abraça e continua abraçando. Aquele filho fedorento, que estava cuidando de porco. Diga, perdão. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Nós não faríamos isso, mas Ele faz. Vou contar uma coisa para vocês. Não sei se os outros fazem isso, lá em casa a gente faz. Quando chega a época de encontro, tem muito abraço meloso. Daquele que a pessoa vem chorar os pecados e tem problema, e abraça e molha a camisa toda, né? E faz aquela coisa. A gente leva uma mala desse tamanho, porque tem camisa para trocar, e 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 para trocar, quantas vezes forem necessárias. Porque tem uma hora na vida que tudo que nós precisamos é de um abraço. Deus não vai vir abraçar você, mas eu vou. Nós vamos. Não leva mal, depois eu vou trocar a camisa e vou tomar um banho. Mas eu vou abraçar. Tem que dar o abraço. Quem está me entendendo? Isso é perdão. Aceitação. Receber de volta. Não julgar. É assim que Deus te vê. Ele te aceita, Ele te recebe, Ele não te julga. Ele não passa a mão sobre o seu pecado. Ele faz isso tudo porque Jesus já pagou o preço pelo seu pecado. Ele não está varrendo o seu pecado dizendo assim, você fez isso tudo, mas, deixa para lá. Não. Tudo aquilo foi pago. Tudo que você recebe de graça, um dia Jesus pagou no seu lugar. Por isso Ele pode olhar para você, correr ao seu encontro, abraçar você e beijar, mesmo sujo, maltrapilho e fedorento, e receber ele de volta, e fazer festa. Interessante. Então, é que só existe uma fala do filho. Sabe, as pessoas pregam nesse texto por aí, e muitas delas fazem muita referência ao filho, à atitude do filho, ao reconhecimento do filho, ao arrependimento do filho, né? Que resolveu, que sofreu, que padeceu, como se o mérito estivesse no filho e não no pai. Nada daquilo que o filho fez teria valor nenhum se não tivesse amor e perdão da parte do pai. Sozinho ninguém consegue ser salvo. Então tem uma única fala do filho. Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Está lá no texto. Qual foi a resposta do pai para esse argumento do garoto? Nenhuma. Nada. O pai desprezou isso? O pai despreza a fala religiosa do arrependimento, que muitas das vezes é fraco, é falso. Mas o pai ama acima dessa fala. Quantas pessoas você acha que vem? Daqui a pouco eu vou chamar as pessoas à frente. A pessoa vem à frente e assim, Deus, nunca mais eu vou fazer isso. E faz. Francamente, você acha que Deus está levando em conta o que a pessoa está dizendo aqui? Tá não. Ele está dizendo assim, vem, eu te abraço, eu te recebo de volta.
Aí amanhã ela cai de novo. Aí no domingo seguinte ela vem e volta, e Deus faz o quê? Abraça e recebe de volta. Quantas vezes forem necessárias, até que um dia ela entenda que o perdão de Deus é maior do que o pecado dela. Quando ela entender isso, nunca mais vai pecar. Aí ela vai dizer, pai, perdoa. Não, você já é perdoada. Vem. Bem-vindo de volta à sua casa. O pai só diz assim, depressa, roupa, depressa, anel, depressa, sandália. E o garoto lá, não fala nada não. Se falar muito, vai se prejudicar. Está tentando explicar demais. Não explica não. Traz a roupa, vem. Meu filho voltou. Estava morto e reviveu. Isso se chama perdão. Diga. Por isso os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Você é perdoado. Diz, eu sou. Não pode ter dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Porque quem duvida do perdão de Deus está vivendo debaixo de culpa e de condenação, e o que a Bíblia diz é que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa é o remédio humano, é a punição humana para atenuar o seu pecado. Então a pessoa sente culpa porque fez, porque aconteceu na história, no passado, ontem, hoje de manhã. E fica alimentando aquela culpa como se aquela culpa fosse resolver e aplacar o pecado dela, e o erro dela não vai consumir você. Por isso o Senhor disse que aqueles que estão em Cristo são novas criações, novas criaturas. E a principal cláusula dessa aliança é dos seus pecados e das suas iniquidades, não me lembrarei mais. Esse filho perdido, ele recebeu todos os direitos de volta. Ele merecia? Do nosso ponto de vista, não. Porque nós queremos que ele sofra a justiça. Mas do ponto de vista de Deus, sim. Porque o ponto de vista de Deus fala de perdão. Perdão sem condições. Por isso, quando ele apresentou as condições dele, qual era a ideia daquele garoto? Eu não tenho digno de ser chamado seu filho. Deixa o seu empregado seu. O pai nem responde. Filho, quando volta, não deixa de ser filho. Filho, quando está perdido, mas continua sendo filho. Pode estar no meio dos porcos comendo lavagem, mas continua sendo filho. Se é filho, não deixa de ser. Nós somos filhos de Deus, perdoados, amados e justificados pelo Pai. Quem crê nisso diz amém. Jesus é assim. O Espírito Santo é assim, e essa verdade liberta você da culpa e da condenação. Para terminar, Jesus fez exatamente isso com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes durante uma única noite. Na noite que Jesus foi traído e foi preso, na noite anterior à sua crucificação. Todo mundo conhece essa história. Passaram-se alguns dias e Jesus vai se encontrar com os discípulos na Galileia. E Pedro, como um líder que era, além de ter negado, está cheio de culpa e de condenação, agora ele desiste. Eu vou voltar a pescar. E Jesus já tinha dito para ele, larga as redes, e eu farei de você pescadores de homem. Mas ele desistiu. Por quê? Porque ele estava cheio de culpa. Ele não era bom o suficiente. Ele tinha errado, ele tinha vacilado, ele tinha. Porque o foco dele, Pedro, estava todo em cima dele mesmo. E Jesus aparece na praia. Tem peixe aí? Não, joga a rede do outro lado. Vocês conhecem a história. Quando Pedro descobre que é o Senhor, volta nadando. Eles tomam um café, tem um momento de comunhão, e Jesus chama Pedro para dar um passeio com ele. Aquele passeio do pastor que vai buscar a ovelha perdida. Deixou as outras lá, na beira da fogueira, e foi dar um rolé com Pedro, para conversar com ele. Não bateu em Pedro, mas amassou Pedro. Como? Constrangendo com amor. Pedro, você me ama? Porque Pedro dizia, eu te amo mais do que qualquer um, e Jesus perguntava, você me ama mais do que esses? E tudo que vinha na cabeça de Pedro era, eu neguei ele.
eu não sou digno. E Jesus pergunta de novo, você me ama, Pedro? Mais do que esse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E pela terceira vez, Jesus pergunta, você me ama? Tem um jogo de palavras do grego para o português, do gostar e do amar, mas o final de tudo é nós entendemos que o perdão de Jesus é tão grande, que ele fez uma coisa que nenhum de nós faria. Depois de ir procurar Pedro, ele disse assim, apacenta as minhas ovelhas. Contei de manhã e vou contar um pedacinho para vocês aqui agora. Essa semana eu estava fazendo o meu exercício, minha caminhada, e o Espírito Santo falou comigo, você precisa se perdoar. E eu pensei comigo mesmo, como assim? Como assim? Não é para mérito próprio, mas assim, eu não tenho inimigos, eu não tenho adversários. Eu gosto de todas as pessoas, mesmo daquelas que não gostam de mim. Eu não posso controlar isso, mas eu posso controlar se eu gosto de uma pessoa ou não. Se ela gosta de mim, é um outro problema. Mas Deus está me confrontando assim com eu me perdoar. Porque se eu não aprender, e eu fui pensar sobre isso, orar sobre isso, uma frase curta, perdoe você mesmo. Se falando de mim, não é você pode ser outra coisa, você é quase um santo, né? Oh meu Deus, eu não sei o que está fazendo aqui, já podia ter sido arrebatado, Jesus já podia ter levado você, né? Mas estou falando de mim, eu sou muito criterioso, muito exigente, eu sou muito exigente comigo mesmo, se eu exigisse de vocês, só metade, 1/4 do que eu exijo de mim mesmo, não ficava ninguém aqui. Eu sou muito exigente comigo mesmo. E eu, um tempo atrás, eu estava doente das pedras que eu botei para fora do meu rim, eu estava falando para a pastora em casa, eu tenho um problema muito grande com culpa, né, com condenação, com medo. E aí eu vou entender por quê, porque eu sou perdoado, mas é preciso que eu me perdoe por aquilo que eu fiz, pelas escolhas erradas que eu fiz. O que o senhor fez? Não vou dizer, né? E também não fiz nada demais, do ponto de vista humano. Mas do meu ponto de vista pessoal e da minha exigência, eu errei muito mais do que eu gostaria. Então, quando eu escolho uma pessoa para alguma coisa, a pessoa não funciona, não dá certo, e eu fico assumindo a culpa de que foi a culpa minha, porque eu escolhi a pessoa errada. E Deus falou comigo, não, você não é o centro do universo. Não é culpa sua se a pessoa fracassou. E quem vai tratar da pessoa sou eu. Quanto a você, perdoa, porque eu já perdoei. As escolhas, as coisas, o passado, o presente, o futuro, perdoa. Porque se eu não consigo me perdoar, eu não me adequo ao pensamento de Deus. Mas para eu conseguir entender que eu preciso de perdão, eu preciso compreender de que eu fui muito amado, porque eu fui muito perdoado. E porque fui muito perdoado, eu consigo amar e consigo perdoar. Nunca fumei um cigarro, nunca cheirei uma maconha, nunca dormi com outra mulher, a não ser a minha, irmão, nada disso. Mas nós pecamos por pensamento, por escolhas, por dizer conosco mesmo. E às vezes o grande problema de nós não recebermos o perdão de Deus é porque nós não conseguimos nos perdoar. E Jesus chamou Pedro para o canto e disse assim, Pedro, você me ama? Amo, Senhor, tu sabe. Eu vou esconder o quê? Cuida das minhas ovelhas. Bem, e eu precisei entender que dos meus pecados, mais uma vez, e das minhas iniquidades, Ele não se lembra mais. Se Ele não se lembra, eu também não preciso me lembrar. Porque quem lembra você do seu pecado não é o Espírito Santo. Quem lembra você do seu pecado, ou é a sua consciência contaminada e culpada, ou é o próprio diabo, que fica lembrando você o tempo todo, de que você fez isso, fez aquilo outro. Que essa foi a sua atitude, aquela outra. Mas eu quero dizer que todas essas coisas já estão na cruz de Cristo, e que você é totalmente perdoado pelo Senhor. Quem está comigo diz amém? Fica de pé então, em nome de Jesus.